Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste, todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição e comentário fixado. Você que apoia o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Obrigado a todos e vamos pro vídeo. Que o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão do contador Washington Travassos de Azevedo. Ele é investigado por suposto envolvimento em vazamento de dados sigilosos de familiares, de ministros e outras autoridades. A prisão ocorreu pela Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da prisão no âmbito do inquérito das fake news. Estou a favor da prisão no âmbito do inquérito das fake news. A defesa do contador acionou o Supremo e questiona a falta de acesso aos autos e as condições da prisão. Em depoimento à Polícia Federal, a defesa afirma que a participação de Azevedo teria sido limitada e nega ligação com organização criminosa envolvida no caso. Marcília, rapidamente aí, mais uma prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. E mais uma ilegalidade completa, né? Então, assim, o Moraes, supostamente dados foram vazados por auxílio desse contador. Aí o Moraes vai lá e ele passa a investigar a pessoa, quer dizer, ele é a vítima e ele também é o juiz. Esse contador não tem nenhum foro privilegiado. Por que está sendo investigado lá no STF? Em terceiro lugar, a gente tem uma decisão que ninguém conhece. Veja, aliás, a imprensa descobriu que esse contador estava preso agora no final de semana, descobriu que ele estava há uma semana preso. Ninguém contou, foi para os porões do STF. Mandaram um contador para os porões do STF. Olha que loucura. Quer dizer, se não fosse a imprensa descobrir que ele estava preso, ninguém ia avisar. Estava até agora tudo oculto, porque nem a decisão, o advogado desse contador não teve até agora, aliás, acesso à decisão que determinou a prisão do seu cliente. E o Moraes agora, de quebra, ainda colocou o caso sob sigilo máximo. Sigilo máximo é o mesmo sigilo que o Toffoli colocou no Banco Master para que ele, Toffoli, não fosse pego com a boca na botija. Então agora o ministro Moraes coloca o mesmo sigilo nesse caso. O sigilo máximo serviu para o Toffoli colocar o Toffoli sob sigilo. E agora o Moraes coloca o Moraes sob sigilo. Quer dizer, esse contador vazou dados que interessam a todos nós. Claro, se ele vazou, está errado e tem de ser punido, mas vazou dados de interesse geral, porque o ministro Moraes supostamente cometeu, enfim, vamos dizer assim, alguns atos que não são republicanos e que merecem investigação. Esses dados foram vazados e o cara foi preso nos porões há uma semana, em segredo, sem ninguém saber, com uma decisão que está sigilosa e no caso inteiro agora nós temos o tal sigilo máximo. Quer dizer, pode divulgar os de todos nós aqui. Exatamente, exatamente. Se isso é republicano, meus caros, não tem a menor chance de nós estarmos numa república, numa democracia, não é diante de coisas assim cometidas por um Moraes que, como aqui nós sempre dizemos, está nas cordas. Se ele está nas cordas dessa maneira, imagina quando ele estava com a sua democracia pujante e inabalada. E Sem Filtro vai para um rápido intervalo, a gente volta já. Paulo Gonet, depois de examinar as perícias médicas, conclui que Bolsonaro precisa ir para casa. Foi considerado que a situação dele, vou ler aqui, a situação de saúde é com súbitas e imprevisíveis alterações perniciosas de um momento para o outro. Os puristas já devem ter observado que é só pleonasmo, né? Súbitas e imprevisíveis, de um momento para o outro. Tudo quer dizer a mesma coisa. Mas, enfim. Ele, por várias vezes, disse que o Clesão devia ir para casa. E Alexandre de Moraes não atendeu. Um jurista me chama a atenção que fez as contas, são dezenas de vezes
que o Supremo não deu a mínima para o Ministério Público, inclusive e principalmente no início de um inquérito que Marco Aurélio, discordante, foi 10-1, aprovando a ilegalidade feita por Dias Toffoli, que criou aquele inquérito, que existe até hoje. O inquérito do fim do mundo já tem 7 anos, é bem do fim do mundo mesmo. E ainda está sendo usado, por exemplo, para censurar jornalista em São Luís, porque acompanha carro comprado com dinheiro do pagador de impostos do Brasil que estava transportando lá a família de Flávio Dino. O Supremo tem agido muito em causa própria. O Supremo tem sido supostamente vítima e inquisidor, juiz, executor de pena. A gente está vendo isso sempre. Mas, enfim, no mesmo dia, Dona Michele foi lá falar com Moraes, pedir pelo marido. Para mim, o argumento mais forte que a PGR usou, que Gonê usou, foi que a situação de saúde dele demanda monitoramento constante, o que não é possível numa prisão. Em casa é possível. Todo mundo conhece aquela chamada UTI móvel, domiciliar, né? Que fica fácil ter lá um enfermeiro, uma enfermeira que tira a pressão, que controla o oxímetro, que controla, enfim, a saúde da pessoa. Funcionamento dos rins, que teve problema, funcionamento dos pulmões, que teve problema, funcionamento do intestino, que tem problema, funcionamento do estômago, que tem problema, funcionamento do sistema gastro-respiratório, que tem problema. Não. Lá na prisão não tem como. Nem na Papudinha, que é um batalhão da PM, e muito menos num presídio. Não. Bom, e aí o que a gente tem visto aí, a propósito disso tudo, para a gente fazer uma rememoração desses últimos tempos, que está lá no documentário de Sérgio Tavares, né? É o Supremo agindo sem Ministério Público, sem devido processo legal, sem juiz natural, sem amplo direito de defesa, né? Em suma, é o que está lá proibido no artigo 5º da Constituição, não lembro se é inciso 37, algo assim, né? Que não haverá tribunal de exceção, é o que diz a Constituição brasileira. Bom, e o segundo assunto de hoje é o Ratinho Júnior desistindo da candidatura à presidência da República. A candidatura que seria anunciada dia 25, na quarta-feira. Mas hoje ele já frustrou os que esperavam que ele anunciasse. Vai continuar, disse ele, governador até o fim do mandato no governo do Paraná, para onde já é candidato pelo PL o Sérgio Moro. Sobra no PSD o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o Caiado, Ronaldo Caiado, de Goiás. Surge Ronaldo Caiado agora com mais força. Eu acho que Ratinho Júnior aparecia em boas posições nas pesquisas, eu acho, apenas acho, ressalvo, por causa do nome Ratinho. Muita gente talvez pensasse que as pessoas que não sabem o que é Júnior, que é filho de ou jovem, né, o sênior e o júnior, o jovem e o velho, né? Acham que é o Ratinho, o apresentador, que eles admiram e veem, talvez seja por isso também. Porque é admirável que ele tenha tantos seguidores no Nordeste, por exemplo, sendo governador de um estado do Sul. Mas, enfim, Ratinho Júnior está fora. Zema está dentro. Zema renunciou
ao governo para ser candidato à presidência da República. Enfim, as coisas vão se mexendo, o tempo vai passando e as peças do xadrez presidencial vão se mexendo. Bom, e o terceiro assunto, um jurista tinha me falado que há muitas fotos e vídeos das festas em Trancoso e outras festas, envolvendo muita gente. A Gazeta do Povo pode afirmar com certeza que soube de 2 senadores e 1 deputado, mas eu acho que tem muito mais gente nessas festas. Disse a Gazeta do Povo que tinha gente dançando em cima da mesa, tomando uísque no gargalo, essas vulgaridades, baixezas que definem a formação da pessoa, né? E com, chamam de garotas de programa, né? Prostitutas eslavas, que não entendem a língua portuguesa, para que não haja nenhum vazamento, né? O relator, ministro André Mendonça, recomendou uma blindagem dessas imagens na sala de sigilo lá da Comissão Mista da Previdência, onde chegaram. Mas é discutível, né? Porque em ano eleitoral, o representado tem direito de saber como se comporta o seu representante. Não é verdade? Eu acho que aí cabe o primado da publicidade exigida pelo artigo 37 da Constituição. Agora eu queria falar um pouquinho. Gente, gasta um dinheirão, a audiência é desse tamanhozinho, né? Agência oficial, contrata grandes... Da Atena está lá contratado, por exemplo, né? Contrata nomes que parece que ficam por aí são contratados lá para a agência oficial. E olha só a notícia que eu vi hoje, ainda bem que depois eu fui ver no G1 e aí esclareceu. No título da agência oficial, ou seja, a agência do governo, avião colombiano se envolve em acidente. Eu disse, que será? Tinha um acidente, 2 carros bateram, um avião colombiano se envolveu lá, não viu que os carros estavam no meio da estrada e bateu? Eu não consegui entender esse verbo envolver. Aí fui ver no texto para esclarecer, mas o texto diz de novo a mesma coisa. Foi um Hércules C-130 que se envolveu em um acidente no sul da Colômbia. Só que a notícia não diz qual é o acidente em que o avião se envolveu. Fiquei procurando, não existe isso. Um acidente em que o avião se envolveu. E diz que o avião tinha 110 soldados estavam viajando a bordo da aeronave. Será que era uma viagem turística? Era um avião de transporte de tropa, né? Portanto, os soldados não deviam estar viajando a bordo do avião. Se estivessem viajando, estariam no mínimo no avião, né? E não a bordo do avião. Não iam sentar na asa, né? Ou seja, na verdade foi um desastre. Ó, meu pessoal, Mendonça envia plenário Mendonça envia ao plenário do STF decisão que prorroga a CPMI do INSS. Ao Colombo que tinha dito aí que não ia votar, não ia prorrogar, que era isso aí mesmo. Mendonça deu uma cartada na cara dele aí agora e ainda deu um esculacho na cara dele. Siga a notícia. Ministro acatou recurso, determinou a prorrogação da comissão. O ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, STF, enviou ao plenário virtual da Corte o referendo de sua decisão e determinou a prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista do Inquérito CPMI do INSS e a sanção das análises do caso foi marcada para o dia 3 de abril, mas cedo, Mendonça, relator
do caso decidiu que a segunda turma da corte seria responsável por avaliar sua decisão. Além do relator, os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e Luiz Fux fazem parte do colegiado. Contudo, Mendonça alegou erro material na decisão e enviou, no caso plenário, o composto pelos 11 ministros adotem-se medidas administrativas pertinentes pela efetiva exclusão do referendo da medida cautelar em extensão do julgamento virtual do plenário, decidiu. Mendonça determinou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, da União, faça a leitura do requerimento da prorrogação dos trabalhos da CPMI. O ministro atendeu em pedido de liminar feito pelo presidente da comissão do Senado, Carlos Viana. Segundo o Senado, a comissão de Alcolumbre da mesa diretora, ao não receberem requerimento de prorrogação. Na decisão, o relator diz que o pedido de prorrogação preenche os requisitos legais e não pode ignorar pelo presidente do Senado preenchidos os requisitos constitucionais e regimentais aplicáveis à mesa diretora e à presidência do Congresso. Não dispõe de margem política para obstar ou regular processualmente o requerimento de prorrogação do CPMI, inclusive seu recebimento e leitura, publicações, afirmou.